O ser humano é um animal racional. A gente é capaz de encadear complexas linhas de raciocínio para tomar decisões. E por conta disso, a gente acredita que todas as nossas decisões são tomadas de forma racional e de caso pensado. Mas será? E aquele vício que a gente não consegue largar? Aquela compra que a gente faz por impulso? E todos aqueles planos que a gente tanto quer, mas nunca saem do papel? Se a gente sabe e decide, por que a gente não faz? Tem gente dizendo que é porque justamente a gente decide o que fazer e não por que fazer. É uma tal de neurociência. Por que somos como somos? Por que fazemos o que fazemos? O que anda influenciando as nossas decisões e a gente nem sabe? O que é que se passa na nossa cabeça, lá dentro? Essa neurociência está me fazendo queimar os neurônios. Mas precisamos encontrar as respostas. Afinal, se o que a gente faz é determinado por uma coisa que a gente nem sabe o que é, como a gente vai mudar as nossas ações? Como a gente vai controlar as nossas atitudes? Essa neurociência tá me deixando neurótico. Tá no ar, Tagarela. Fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tagarela! Legal, então vamos que vamos. Tagarela é um talk show sobre criatividade e comunicação e o que mais der na telha aqui pra gente falar. É produzido pela Imagine Comunicação Criativa. Temos alguns parceiros aqui que estão ajudando muito a gente, o Vila Studio e também a produtora de audiovisual Curva do Ar. Meu nome é Carlo Felipe Passi, é um prazer estar aqui com vocês e eu vou apresentar aqui o pessoal da nossa bancada também. Em primeiro lugar, minha parceira de bancada, de empresa e de vida, Fernanda Bassani. Olá! E também aqui na nossa bancada, nós temos lá da longínqua terra de São Leopoldo, o nosso filósofo meio paulistano, meio gaúcho, Gabriel Ferreira. Olá todo mundo. Baita prazer de novo. Legal, e estamos também lá das terras panamenhas, o nosso correspondente, Dani Artel. Olá a todos. Um saludos já em portunhol. Então, pessoal, no programa de hoje nós vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre neurobusiness e quem sabe a gente vai falar até de tarô, olha só. Olha! Empresas como agências de marketing, produtoras de conteúdo, demonstram que existem empresas de criatividade. Mas será que existe criatividade nas empresas? Isso é o que a gente vai conversar um pouco hoje, começando aqui pelo Dani. Dani, queria ouvir um pouco de você. Você tem aí uma grande experiência, né, como consultor empresarial. Já faz bastante tempo que você trabalha nessa área, né? E eu queria saber de você, assim, desde quando você começou a atuar como consultor até hoje, o que mudou? Quais são as principais diferenças que você percebe nas empresas nesse período? Bom, na verdade, assim, eu trabalhei com consultoria, trabalho na área de liderança, gestão e que impacta em criatividade, a gente vai chegar lá. Comecei nos anos 2000, exatamente no ano 2000, e parei no ano 2009, 2010, tive um hiato, fui montar minha própria empresa, cansei da vida de consultoria e precisaria, aí, como dizia meu antigo sócio, eu estava com vontade de mandar em gente, eu não mandava em consultor, você não manda nos outros, né? Então, precisa criar a própria equipe, porque precisava ter a minha equipe e exercer esse meu lado mais autoritário e brincar um pouco com isso. Construí a minha empresa e quando eu mudei para o Panamá, em 2016, depois de 2 anos eu falei, bom, vi que a brincadeira aqui ia durar mais tempo e eu retornei para esse caminho da consultoria já faz 2, 3 anos. Infelizmente, a minha percepção de mudança é muito pequena. Eu não vou dizer que eu senti uma grande mudança, e eu não sei se é porque eu estou no Panamá, mas eu acho que não, porque eu tenho tido bastante contatos no Brasil,
os mesmos dilemas, as mesmas problemáticas, e eu vou definir isso numa região da América Latina, eu vejo elas muito presentes ainda, né? Acho que muitas coisas em termos acadêmicos e talvez fora da América Latina têm avançado. Mas, quando você entra no bojo, né, dizendo na maioria, e você entra nas entranhas, nas discussões das empresas, eu fiquei surpreso depois desse ato de quase 10 anos, que os meus conceitos, eu acho que os conceitos base eles se mantêm, né? Mas como algumas problemáticas se mantinham. Quando a gente vai falar de criatividade, para mim, um dos motores da criatividade é a participação das pessoas, né? A gente já falou um pouquinho isso antes não dá para as pessoas serem criativas de forma efetiva para resolver problema se elas não estiverem comprometidas, elas não são comprometidas se elas não estiverem participando. E ainda eu acho que a gente tem um processo de distanciamento de poder um caminho bastante longo a percorrer para encurtar a diferença da base para os níveis mais altos nas empresas. Não sei como vocês veem isso. Só um parênteses, depois até quero ouvir a Fê, mas só um parênteses, uma vez, eu lembro a gente, pouco tempo depois que você se mudou para o Panamá, eu lembro numa conversa nossa, você falou que percebia que o Brasil, ele era meio excluído da América Latina, de certa forma, né? Apesar de a gente ser muito representativo, uma barreira que é a língua, querendo ou não, a gente fala português, enquanto todo o resto da América do Sul praticamente fala espanhol. Então, que aí também tem a ver com essa questão aí o lado da comunicação, né? E como, de certa forma, a gente acaba ficando um pouco isolado do restante da América Latina. Isso você sente que impacta também as empresas, o tipo de gestão? O que você acha? Eu não sei se impacta as empresas. A minha percepção de saindo do Brasil foi muito interessante, né? Porque, assim, de repente eu me vi falar, tem um mundo, né? A gente talvez critica um pouco o americano, né? Os estadunidenses, como eles chamam aqui, que parece que ele vive num mundo à parte, ele não conhece nada fora dos Estados Unidos. E eu acho que no Brasil a gente conhece os Estados Unidos. E a gente está muito pouco conectado. E eu sinto aqui, quando eles falam América Latina, eles englobam o Brasil, né? Eles conhecem os nossos cantores, eles conhecem nossos autores. Cara, eu não consigo citar uma banda, um músico, agora eu consigo, que faça sucesso em espanhol. E foi uma descoberta para mim isso. E eu descobri também que os espanhóis, ou o latino-americano que vem para o Brasil, ele também fica surpreso com a quantidade de livros e a gente tem uma cultura muito, muito, muito rica. Por isso que a gente é um mercado meio que autossustentável, né, nesse sentido. Talvez isso impacte as empresas. Eu ainda não cheguei a essa análise. Não cheguei no ponto de se esse tipo de cultura faz com que a gente se afaste. Eu acho que tem uma coisa maior da América Latina, que talvez seja um processo de colonização, que é mais comum a todos. E isso sim afeta as relações, que eu acho que são muito parecidas. Algo que para mim deu muito certo aqui no Panamá como consultor, e acho que tenho caminhado rápido, é que aqui a gente tem muito consultor que vem dos Estados Unidos, da Europa, e eles vêm com uma visão, não sei se é teórica ou com as experiências deles, e é muito difícil criar essa conexão com a base. Né? Então, tem certas práticas, aqui a gente chama de juega vivo. Né? O que seria o juega vivo? Seria o jeitinho brasileiro. Né? Então, quando o cara não segue as regras, ele faz um jeito de alcançar os seus resultados. E quando vem um consultor americano, um consultor europeu, ele não sabe lidar com isso. Né? E eu imediatamente já começo, como é que vocês resolvem esse problema aqui? Qual que é a rebimboca da parafuseta que na fábrica vocês resolvem? Porque a gente sabe que tem isso, né? E aí os caras falam, finalmente alguém que entende a nossa realidade. Eu acho que isso é regional, independente do português ou espanhol. Vou trazer a conversa aqui para o Gabriel e para a Fê, inclusive. Uma coisa interessante, vocês têm experiência em outros segmentos do mercado, né? O Gabriel da área acadêmica, né? E a Fê já trabalhou
ela trabalha muito na área de produção artística, já tendo trabalhado em galeria de arte e na produção de muitos espetáculos, de conteúdo e tudo. No olhar de vocês, falta gestão nessa área? Falta conhecimento de gestão aí do ponto de vista de gerenciar a universidade? Começa com você, Gabriel. Então, Carlos, eu acho que é bem legal ouvindo o Dani, e aí estou bastante também curioso para depois que a gente vai conversar com o Robson, porque basicamente, sem me alongar, mas a questão é a seguinte: geralmente o perfil do acadêmico, o perfil do sujeito que tem uma carreira acadêmica predominantemente ou quase que exclusivamente na universidade, pensando em áreas que são predominantemente acadêmicas, né? Por exemplo, na minha área, nas humanidades, ou seja, o cara que não trabalha também fora, há uma deficiência severa de conhecimento e de habilidade em termos de gestão. Isso fica cada vez mais sensível, porque, diferentemente do que acontecia há algumas décadas, hoje o professor universitário é um sujeito que toca projetos. Ou seja, ele recebe grana de fomento, ele recebe grana para pesquisa, ele recebe grana de algumas fundações, e ele tem uma equipe de pessoas que trabalham com ele. Isso aí independe, inclusive, de áreas, eu mesmo tenho. Então, você tem que necessariamente gerenciar pessoas, gerenciar um orçamento, ou seja, e geralmente essas pessoas dentro da universidade não têm essas habilidades, não tem treino para isso, né? Geralmente nós somos treinados como especialistas nos conhecimentos técnicos específicos das nossas áreas. Só que agora, cada vez mais, você tem que, de certo modo, ser um gestor de orçamento de pessoas, com entregas, com cumprimento de prazos, ou seja, deveria haver, pelo menos na perspectiva, no horizonte da formação de um acadêmico moderno, esse tipo de habilidade. E, sobretudo, no Brasil não tem. As experiências que eu tive estudando e morando fora, isso é muito mais desenvolvido já fora daqui. Você vê grandes acadêmicos de uma série de áreas, mesmo na minha, que é, assim, então, na filosofia, nas humanities, geralmente isso é menos óbvio, mas mesmo assim você tem gente que tem um orçamento, em alguns casos, milionário, com muita gente trabalhando, e precisa ter entregas, seja na forma de artigos, de livros, de entregáveis, vamos dizer assim, físicos, ou, inclusive, na questão de geração de conhecimento. E, geralmente, a gente vê que fora daqui é muito diferente, mas aqui ainda é bastante amador. A gente ainda vê isso como uma coisa que é quase que um efeito colateral da vida acadêmica, quando, na verdade, está cada vez mais entremeado com o próprio centro, com a própria base da prática de pesquisa e ensino, né? Do meu ponto de vista, parece ter muito a ver com a área. Tem muita similaridade com a área artística também, né, Fê? Exatamente, é o que eu ia falar. Quando você falou de gerir projetos, Gabriel, porque isso também acontece muito na área artística, né? Hoje, basicamente, ou vem de algum edital, de alguma lei de incentivo, né? Hoje, a maior parte das verbas aí de cultura vem dessas áreas e também são gestão de projetos. Mas o que eu sinto é que, diferente um pouco do que acontece na área acadêmica, e você me corrija se eu estiver errada, é que o artista, ele não assume esse papel como protagonista, ele tenta evitar. E aí, a parte que eu acho um pouco triste dessa história toda, né, da pergunta aí que o Carlos fez, existe criatividade na empresa e falta gestão? Eu acho que um pouco das duas coisas. Eu acho que existe um preconceito muito grande na área artística, do artista assumir essa possibilidade dele ser um bom artista e poder ser um bom gestor. Ele entende normalmente que isso são polos contraditórios, né? Então, se eu sou um bom artista, logo eu sou de humanas, né? E logo eu não posso ter grandes dotes, porque parece que tudo tem que estar focado, nichado em uma área só. Eu sinto um pouco de preconceito também dos artistas. Existe ainda... Não, o mercado vem mudando bastante, né? Acho que tanto nas empresas, elas estão um pouco mais abertas a essa questão da criatividade, que hoje está muito em voga, e o mercado artístico também tem tido um pouco mais de abertura para essa parte aí de assumir essa gestão.
mas eu acho que o artista ainda tem um preconceito, ele ainda acha que o empresário é aquela pessoa que parece que sofreu uma lobotomia ali, por isso que não teve escolha nenhuma, né, da profissão dele. Ele acorda, vai trabalhar e tem aquela rotina porque ele não está processando. E só ele que é artista e que deixou aflorar toda aquela parte dele ali humana, né, que ele teria um pouco até de superioridade. E aí logo tudo que vem, tudo que tem uma relação com essa parte, digamos assim, de gestão que se aproxima dessa parte rotineira e muito enquadradinha, eu acho que o artista tenta evitar. Mas eu acho que isso está mudando. Os artistas, no geral, eles cada vez mais tendem a assumir os próprios trabalhos como projetos, né, como entregas. Existem entregas também a serem feitas, existe uma gestão de equipe, uma gestão financeira, então ele tem que assumir isso. E eu acho que as empresas também estão um pouco abertas agora e estão entendendo quão importante é a criatividade, quão importantes são as relações dentro daquele mercado do dia a dia delas para um crescimento e, enfim, para ampliação de visão, né? Legal, falando então você falou de lobotomia, do que um pensa, do que outro pensa, do que passa na cabeça de cada um. Então, por falar na cabeça de cada um, a gente tem hoje um convidado muito especial. Está aqui com a gente hoje o Robson Gonçalves. Ele é economista, coordenador do curso de Neurobusiness da FGV, onde ele atua também como professor nos programas de MBA, como consultor. E vamos bater um papo, vamos tagarelar com ele agora um pouco também. Bem-vindo, Robson. Olá! Obrigado. Olá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa companhia de alto nível. Diga pelos outros três. Eu tô aqui só fazendo a ponte, só. Então diga lá, Robson, até agora, do que você ouviu a gente falando, onde a gente errou até agora? Não é questão de errar, não. Eu acho que as ideias estão todas aí. Quando você fala de criatividade, existe toda uma área de neurociência da criatividade. A Harvard University Press ela tem uma coletânea de livros sobre neurociência aplicada, e existe uma autora que é a Anna Abraham, que tem um livro exatamente só sobre neurociência da criatividade. E o que se sabe disso até agora, né? A gente está ainda muito engatinhando no entendimento de como é que o cérebro da gente lida com uma série de situações. É interessante que a neurociência vem comprovando o que a psicologia falava antes, só que agora ela tem permitido um aprofundamento disso. A neurociência ela não tem sido radical, assim, iconoclasta, né, derrubando as ciências que são mais antigas que ela, felizmente, né? A gente tem aí, no nosso cérebro, 3 circuitos que estão envolvidos no processo de criatividade. Um é o circuito executivo padrão. O circuito executivo padrão é quando você está no livre pensar. Então, você está andando no parque, você está brincando com o seu cachorro, você não está focado em absolutamente nada. Esse momento do livre pensar, ele é muito importante, porque é aí que surge um inimigo da criatividade, que é a autocensura. Que a autocensura não pode vir primeiro. Ela tem o seu tempo e lugar, mas ela não pode vir em primeiro lugar. Então, esse é o circuito padrão, o livre pensar. Daí a ideia de ócio criativo, inclusive, né? De você estar brincando com o seu cachorro, mas você está alimentando a sua criatividade. O segundo é o circuito da saliência. É aquele que fala, está pintando uma ideia aqui que eu acho que cabe naquele projeto. Então, é como se daquela nuvem de ideias, de princípios, enfim, de pensamentos, começassem a emergir algumas coisas mais brilhantes. E, por fim, vem o circuito da poda. Aí, o circuito da poda, ele começa a fazer os insights e as conexões. Então, o que eu percebo, inclusive na minha experiência de professor em sala de aula, é que a autocensura, para a maioria das pessoas, vem primeiro. E aí você não dá sequência a esse processo cerebral da criatividade.
Eu faço uma pergunta para um aluno, muitas vezes, em sala de aula, o Gabriel está rindo porque ele está lembrando os alunos dele. Aí o aluno... Infelizmente, isso não acontece com os meus alunos, eles não têm freio nenhum. Você é feliz e não sabia. O aluno pede desculpa, ele pede desculpa. E aí você percebe pelo brilho no olho dele que ele teve a ideia certa e ele disse, não, eu tive uma ideia, então é bobagem. Aí ele se censura e dá a resposta errada, sabe? Então, entender esses processos do ponto de vista neurocientífico ajuda muito, sabe? Ajuda demais. E aí você vai na história, você percebe isso, né? O Mozart e o Villa-Lobos, eles gostavam de compor na cozinha de casa, porque eles achavam que aquele tumulto ali impedia que a autocensura viesse primeiro. Aí eles compunham em ambientes caóticos. Depois corrigia aquilo tudo e tal, depois você passa o pente fino. Tá? Mas então, nós falamos de tudo isso um pouco aqui, mas a neurociência ajuda muito. E existe um ramo especificamente dedicado à neurociência da criatividade. Sim, a área da cozinha também é a minha área preferida na empresa. Dani, diga lá. A primeira que eu queria perguntar, quando a gente fala de criatividade, eu vejo que tem, não sei se é romanceado o processo criativo, né? Então, o criativo é isso, eu vou ser Picasso e já vou sair pintando e vou ter uma inspiração e a inspiração é imediata, né? E a gente sabe que tem todo um processo de desenvolvimento de talento, de esforço, e que para chegar a um resultado ideal, a criatividade é um motor, mas tem passos para chegar a um resultado. Falando de organizações, de empresas, a gente tem a criatividade individual e tem a criatividade a nível organizacional, né? A empresa, a pessoa jurídica, ela precisa criar ferramentas, processos, políticas, burocracias que favoreçam essa criatividade. Senão eu posso ser extremamente criativo como indivíduo e eu não tenho espaço nessa empresa. Como é que a gente faz para juntar esses dois? E como é que você vê hoje esse desenvolvimento da criatividade organizacional nas empresas que no Brasil, especificamente, nas empresas que você tem contato? O que a neurociência tem trazido para a gente como comportamento de grupo criativo? Antes de mais nada, Dani, a gente tem que separar o estudo da criatividade do estudo da genialidade. Ok. Então, criativos podemos ser nós aqui. Mas gênio é o Michelangelo. Exato. Né? Gênio é o Carlos Drummond de Andrade. Então, eu detesto quando as pessoas pegam um guru e aí escreve o livro. O cara saiu de estagiário e se tornou CEO. Esse é um cara. Isso não é benchmarking, não é case. Não adianta. Eu tenho aqui do meu lado a biografia do Leonardo da Vinci, sabe? Mas, assim, claramente eu estou estudando como quem estuda a vida de um astro pop. A genialidade não é a criatividade. A criatividade é para os mortais como nós aqui. Feita essa separação, aí a gente tem que lembrar o seguinte: toda criatividade é um desafio ao status quo. Então, o criativo, ele é um rebelado. O criativo, ele é um subversivo. E o ideal nas empresas é você deixar esse grupo de piratas meio que separado da rotina. Eles são a anti-rotina. Então, tem que ter um departamento ali de criatividade, ou pelo menos uma parte do tempo da semana, essa seita de malucos tem que estar apartada. Porque se esse pessoal ficar no meio das engrenagens o tempo todo, lá pensa nos tempos modernos do Chaplin, ele vai ser mastigado. E esse cara, pior, ele vai ficar angustiado. Do ponto de vista psicológico, ele vai ficar angustiado. Eu tive numa empresa, que posso falar, não tem problema nenhum, que é a SAP, lá dentro da Unicinos, e é uma empresa de nerds rebelados todos ao mesmo tempo. Então, o cara vai trabalhar de bermuda, tinha um sujeito do cabelo verde, formado em filosofia, inclusive, viu, Gabriel? O cara do cabelos verdes lá e tal. Então, a SAP tem uma grande absorção da galera de humanities da universidade. É bem legal de ver. Exato. Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro mamífero. E como um cérebro mamífero, nós temos necessidade de bando. Para que a gente solte a nossa criatividade, a gente precisa estar num bando, pelo menos uma parte do tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito palavrão, não é o meu caso, uma pessoa que fala muito palavrão.
Se ela vai num grupo de pessoas que não fala palavrão, ela é foda. fica muito... Aí é foda. Não é? É foda, né? Aí o cara automaticamente está se segurando, e junto com essa retenção do palavrão, ele está segurando, engolindo a sua criatividade também. Então, as empresas deveriam ter times e até ambientes físicos, se possível, como a SAP também tem, de criatividade. Aí pega esse povo herético e põe para falar para a ortodoxia. Eles vão escandalizar todo mundo. Mas aí você vai ter um influxo de ideias e que esse pulmão vai acabar respirando. Eu acho que é assim que as empresas devem lidar com criatividade, porque toda criatividade é um ato de rebeldia e de desafio. Tem um livro que eu achei muito interessante, que é o Hitmakers. E ele fala, né? Na verdade, assim, o mote do livro é como os grandes hits, né? Aí as músicas, ele foca bastante nas músicas, o porquê que faz sucesso, né? Ele tenta entender no livro isso. E ele fala muito da mescla, que aí eu acho curioso o que você falou, porque ele fala do rompimento, desse rompimento, mas ele fala que esse rompimento, daí quando você quer atingir o sucesso, né? Que é diferente quando você quer criatividade, que aí é só quebrar o paradigma e quebrar o status quo. É toda essa parte de rompimento, mas com alguma coisa que você traz já estabelecida, né? Ele fala, a junção dessas duas coisas é o que traz normalmente, lógico, com outras coisas, o hitmaker. Não vale só a total rebeldia não vai ser aceita, ela tem que ter Exato, para fazer o sucesso, porque a total rebeldia é o que vai te causar esse estranhamento, que vai gerar essa curiosidade, de você querer conhecer, querer entender, mas aquela, digamos assim, aquela caminha, aquela coisa que vem, né, que traz ali do que já é conhecido, que te dá um conforto, né? É o que vai trazer uma tranquilidade, a junção... Para se aceitar, e a junção dessas duas coisas, você tá muito curioso sobre uma coisa, e ao mesmo tempo você se sentir confortável, porque se sente em casa de alguma forma, traria um case de sucesso. Robson, só mudando um pouco, na verdade, falando um pouco aqui, você comentou muito das empresas, né, desse funcionamento, e eu queria muito, porque a gente, na verdade, tem um projeto aí, que eu estou bastante orgulhosa, que é o Fun Training, que é justamente trazer um treinamento corporativo que quebre algumas barreiras, né? Que seja divertido e que a gente aproveite essas questões de neurociência, de como a gente faz para assimilar o conhecimento de forma mais divertida e melhor, digamos assim. O Dani também tem uma experiência muito legal nisso, porque ele tem uma empresa que é a MedScience, que também é bem focada nisso. Mas eu queria que você, então, falasse dessa parte de neurociência e educação. Como que você vê isso? O que você acha, né? A gente tem um paradoxo grande. O Gabriel certamente tem mais propriedade para falar disso do que eu. Mas a gente tem um paradoxo grande que é o seguinte: hoje, numa tela de computador, você entra em contato com qualquer tribo, de qualquer lugar do mundo, com qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de postura política, social, cultural, religiosa, etc. E, no entanto, o que as pessoas fazem? Se fecham em bolhas. Também nunca foi tão fácil se fechar em bolhas como é hoje. Então, você vai lá, limpa as suas amizades nas redes sociais, você bloqueia a pessoa no WhatsApp, no e-mail e tal, e você se fecha em bolhas. Então, hoje em dia, por que nós estamos discutindo criatividade? Porque ela está se tornando um elemento raro. Então, um dos papéis da educação hoje é você despertar esse elemento que as pessoas estão deixando de lado e caindo no que a gente fala que é rigidez de modelos mentais, ou rigidez de mindset. Então, quando você fica nessas bolhas, você passa a ter sempre a visão do mundo pela mesma lente. Sempre pela mesma lente. E aí as rivalidades, etc., se tornam uma questão de confronto, como a gente está vendo no mundo inteiro. Aí não é privilégio de lugar nenhum. Então, uma das coisas que a educação tem que proporcionar é o seguinte: como é que você quebra a rigidez de mindset? Fazendo o sujeito que não concordou com você não conseguir parar de pensar no que você disse. Aí, assim,
O Dani veio e falou um troço, eu falo, nem a pau, Dani, você tá maluco. Aí, dependendo do meu matiz cultural, político, ideológico, eu ponho uma marca na testa dele, eu sou o anti-Dani, pronto. Ou o palavrão. Dane-se. Dane-se. Graças, amigo. Ele ouve isso há muitos anos, coitado. Mas, enfim. É uma piada nova. Eu dou as costas pro Dani, estou fulo da vida com ele, comento com outras pessoas, me falaram uma bobagem e tal, não sei o quê. Dali 3 dias, aquilo regurgita na minha mente, e eu volto a falar, puxa, você não sabe, conversei com um cara que está lá no Panamá, puxa vida, eu não estou dialogando com o meu Dani interior, na verdade. Ele colocou uma semente lá dentro que na verdade, eu sei que tem um quê de verdade, um quê de valor, que eu não consigo simplesmente ignorar. Então, assim, como fazer isso? O storytelling é importante, a educação multissensorial é importante. Então, quando você monta um sketch, você está falando com o inconsciente das pessoas ao mesmo tempo. E não apenas como uma apresentação em PowerPoint com números e gráficos. E é lá nesse inconsciente que vai ficar aquele troço remoendo, que vai ficar aquele troço voltando. E no marketing é o share of mind, por exemplo. Então, tudo que é lúdico hoje em dia tem essa capacidade de furar essas bolhas que nós estamos construindo. Por isso que eu acho que o fan training é genial. Sim, Legal. Gabriel, acho que cabe um input seu aí sobre essa área acadêmica. Você, como é que é? Você tem feito malabares nas salas de aula? Como que você tem feito para ensinar Aristóteles? Me parece, às vezes, que o fato da pessoa ficar com isso na cabeça ou remoendo não é tão difícil quanto uma segunda coisa. Por exemplo, a gente vê hoje em dia que as pessoas remoem bastante, mas por ressentimento. Então, ou seja, elas ficam com aquilo na cabeça, mas isso não necessariamente se reverte num processo eventualmente criativo ou produtivo, né? Ou seja, eu vejo como professor, eu tenho esse rostinho, mas eu sou professor há pelo menos há 13 anos, e o que eu percebo é que talvez essa parte de certo modo, ficar ali no fundo da cabeça do seu aluno, nem é talvez a parte mais problemática. Onde a gente tem, de certo modo, um gargalo, é que o sujeito não sabe o que fazer com isso. Ele não tem treino para o que, e obviamente isso é uma questão de treino, ele não tem treino de o que fazer com isso. Bom, no momento que agora eu fiquei com isso grudado na minha cabeça, e aí uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, e acho que é legal, eu quero ouvir você comentar, que você falou no começo da conversa ali do ócio criativo, essa palavra ócio, aí ela é ócium no latim, que é como os latinos traduziram uma palavra grega que é scolé, que é literalmente o tempo de ócio, o tempo que você não está usando, não está preocupado com o que os gregos chamavam de takremata, as coisas utilizáveis. Você não tem que pagar boleto, você não tem que limpar a casa, você já fez tudo que tinha que fazer, mas como não tinha sessão da tarde, os caras começavam a se perguntar por que o sol nasce a leste, se põe a oeste, e assim por diante. Então começaram a produzir conhecimento de coisas. Ora, a escola, que a origem da palavra é justamente esse escolé, funciona, na maior parte das vezes, como o contrário disso. Ela não é o ambiente que te permite pegar essa ideia que ficou no fundo da tua cabeça e levar isso adiante. O mesmo Aristóteles dizia, começa a metafísica dizendo, olha, todo ser humano aspira ao saber, ele gosta de saber. E a prova disso é a estima que a gente tem pelos sentidos. A gente gosta de ver coisas, de ouvir coisas, de tocar em coisas. Só que ao longo da nossa formação intelectual, cultural, moral e metafísica, a gente vai passando a desgostar de gostar de coisas. Então, você pega crianças ou bebês, eles adoram conhecer as coisas em volta. Você pega um adolescente de 12 anos, ele prefere ser atropelado por um trem do que conhecer coisas. Ou pelo menos coisas que ele não acha que são dignas de serem conhecidas. Então, parece que o gargalo está muito mais em o que fazer com isso que ele ficou na cabeça do que propriamente grudar na cabeça dele. Como que você vê isso? Como que a gente supera esse obstáculo? Veja, o que eu falei até agora é como você inocula, né? Então, se eu inoculo alguma coisa que o sujeito fica remoendo, ainda que ele não concorde comigo, aquilo está lá nele, está inoculado. Porém, se ele não tem um repertório, por exemplo, se ele não tem referências, aquilo não é uma semente
lançada sobre a pedra. Não vai adiante, evidentemente. O que eu percebo, eu tenho lidado bastante com neuroeducação, estava escrevendo uma bibliografia sobre neuroeducação agora há pouco, antes da nossa reunião começar. O que eu percebo é o que dá tesão nesse cara, o que ele vibra. Então, assim, tornar de novo a descoberta um processo que dê prazer. E a escola erra quando ela associa conhecimento com utilidade. O conhecimento tem um valor em si. Quando eu vejo pais escolhendo o Fundamental 1 dos filhos em função do nível de aprovação do vestibular lá no ensino médio, você tem vontade de dar na cara desses pais. Olha, a escola tem que preparar o seu filho para a vida. Eu ouvi pais de amigas da minha filha com 7, 8 anos, dizendo, não, mas porque no mundo corporativo, a escola está descolada do mundo corporativo. Chama o conceito tutelar, né? Pois se o cara for um ser humano, minha filha usa essa expressão, se o cara for um ser humano decente, ele tem um grande background para ser um belíssimo profissional depois. E não o contrário, necessariamente. Ele pode ser um belíssimo profissional, e a gente está cheio de exemplos disso no mundo corporativo, e um ser humano sacana pra caramba. Até porque o maior desafio de quem trabalha em recrutamento e seleção é achar comportamento, não competência. Uhum. Exatamente, cada vez mais. Só que a escola parou no tempo nesse sentido. A gente tem um modelo de escola que é da Revolução Industrial, de colocar os alunos todos em fila, e todos aprendendo no mesmo timing, com a mesma metodologia, as mesmas ferramentas pedagógicas, e isso é inspirado, as nossas escolas são inspiradas em fábricas. Então, quando você tem uma iniciativa como o do Fun Training, por exemplo, você está atacando nos dois sentidos. Você está inoculando ideias, rompendo aquela barreira das bolhas que as pessoas estão criando hoje terrivelmente, então incomodando um pouco as pessoas, e o Caleb e a Fernanda sabem disso, né? Algumas pessoas se sentem constrangidas, falam, vai entrar um ator em cena. A pessoa fica constrangida, fica espantada. Eu também já tive essa experiência no curso de Neurobusiness, porque a gente pôs atores em sala de aula. Mas depois você está dando elementos para você finalmente mudar esse mindset. Mas trabalhar contra anos e anos de escola no padrão da Revolução Industrial é difícil. É bem difícil. Agora, só uma coisa, um comentário legal disso que você falou, Robson, é que se você, então o paradigma da escola é o da Revolução Industrial, é interessante porque significa, então, que ele, na verdade, é um paradigma moderno, ou seja, ele é do século XVIII, XIX. Geralmente, assim, as pessoas falam, a escola é uma coisa medieval. Não, seria maravilhoso se ela fosse eventualmente medieval. Ela é moderna. Quando você fala a verdade da maneira mais crua, as pessoas riem. As pessoas dão risada. Eu digo, olha, você tem que saber fazer a pergunta. Saber fazer a pergunta é uma coisa que o Google não sabe, por exemplo. Que o Watson não sabe. Então, você tem que ter um tipo de inteligência para saber perguntar. E aí a inteligência artificial, eventualmente, te dá a resposta, ou pelo menos parte dela. As pessoas acham que é brincadeira da minha parte. Sim. Quando eu digo que existem pelo menos 5 teorias concorrentes na física sobre o que aconteceu no primeiro segundo depois do Big Bang, as pessoas falam, brincadeira, né, professor? A física e a astrofísica é uma ciência exata. Eu falo, não, tem pelo menos 5 teorias diferentes, e os adeptos brigam entre eles. Não, mas isso não é coisa de ciência humana? Eu falo, não, isso é coisa de ciência, seu animal. Sim. E que tem a ver, inclusive, um pouco com a questão até do livro do Porta, né? Ele falou de saber fazer a pergunta, né? Você, na verdade, entender qual é o problema é muito mais importante do que você abrir um livro em busca só de respostas, né? Você saber qual é a pergunta que se está fazendo, né? Nós não somos treinados para fixar problemas, nós somos treinados para eventualmente buscar respostas. Eu acho que nas empresas isso, a gente está falando sobre o pensamento criativo, né? E a gente fala muito sobre criatividade, a aplicação da criatividade na solução de problemas. Ela muitas vezes empaca nisso, porque nas empresas se tem um desespero em achar uma solução rápida, ao invés de, às vezes, para a bola e vamos entender o que é que está causando esse problema, vamos tentar voltar na origem, né? Fazer voltar a fita aí. Isso, de certa forma, tem a ver com o pensamento criativo. É justamente você olhar por um outro prisma, a mesma coisa. Enquanto está todo mundo batendo por um caminho e não consegue
cortar, você vai para um outro lado e pensa para um outro viés, né? Exatamente. Todo esse tema, a neurociência, a neurobusiness, para mim é muito encantador, né? Isso está muito em alta agora no mundo corporativo, chamado mundo corporativo, né? Como você encara isso, né? Essa alta aí da neurobusiness no mundo corporativo, e se você acha que isso é um modismo, isso tende a cair, e também se você acha que tem aí pessoas assim que não entendem muito falando, porque a gente ouve inclusive esses termos, né, de neurociência, física quântica, de forma bastante questionáveis aí. Queria saber o que Neurocoach. você... Neurocoach. Exato, neuro tudo, né? Não, veja, o vendedor do elixir da longa vida sempre vai existir, né? O cara chega numa aldeia, diz que ele tem um remedinho que prolonga a vida, solta o catarro e cura a unha encravada. Aí depois ele sai dali, vai correndo, ele vai para uma outra vila e tal. Então, esse tipo de modismo, charlatanismo, sempre existe em todas as áreas, todas as áreas. A neurolinguística no Brasil sofreu muito por conta de uma pessoa especificamente que vendia aí quase que uma cura quântica, né, a partir da programação neurolinguística e tal, não sei o quê. Mas foi um desserviço, porque é uma área séria do conhecimento. Agora, se é modismo, está difícil de passar, viu? Porque o Aristóteles tinha uma teoria do cérebro. E o Aristóteles dizia que o cérebro servia para esfriar o sangue. Você vê que quando você diz assim, eu falo, Dani, pensa de cabeça fria, você está de cabeça quente, eu estou repetindo um meme errado de um gênio. Você vê que quando o cara é gênio, até quando ele fala uma besteira gigantesca, a gente sai repetindo, né? O Aristóteles, foi ele que disse, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Foi ele que disse, o Mandurinha só não faz verão. Na ética Nicomaqueia, o Mandurinha... Não foi a sua avó, foi o Aristóteles. O Aristóteles era um lacrador da sociedade grega, né? Era quase o dia inteiro, né? Então, vou falar para ele botar isso no currículo. Imagina ele, se ele está se revirando lá, ouvindo essa frase, Gabriel, que ele era um lacrador. 2.500 anos depois, a gente está se preocupando com aquilo que o Aristóteles se preocupava. Então, o Antônio Damasio, que é um grande neurocientista português que hoje está na Universidade do Sul da Califórnia, ele tem uma frase que é a seguinte, numa entrevista dele. A neurociência está dando cumprimento hoje à filosofia aberta por Sócrates e Platão. Então, quando a gente fala de qual é o papel do sentimento na ação humana, quando a gente fala qual é o papel do grupo na formação de valores, isso são questões filosóficas que agora têm uma face ou uma linha de pesquisa neurocientífica. Então, eu não consigo dizer que é modismo, não tem como. O livro mais influente do Antônio Damasio é O Erro de Descartes, onde ele está lá discutindo com a separação entre alma e corpo do Descartes, ou então ele tem um outro livro que é Em Busca de Spinoza, e ele é um neurocientista, ele não é filósofo. O neurocientista é neurocirurgião. Então, não tem como ver isso como um modismo. Agora, tem o pessoal reaça, né? Então, eu ouvi no seminário na Faculdade de Psicologia, no Instituto de Psicologia da USP, um simpósio sobre neuropsicologia, o diretor do Instituto, com a fala final, disse, bom, então, conclusão do nosso evento aqui de 3 dias, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, elas não se misturam. Cara, foi um anticlímax total, porque assim, ele se pergunta assim, Freud conhecia a neurociência? Não. Ele desenvolveu toda a sua teoria sem apelo a exames de neuroimagem? Sim. Então, para quê? Por isso que queimaram a Biblioteca de Alexandria, né? Tem alguma coisa além do Corão? Não. Tem alguma coisa que está também no Corão? Então, eu só preciso do Corão, queima. Não dá. E vocês achavam que eu estava aqui por cota. E a gente parece que, como sociedade, a gente vê as descobertas, só que a gente não quer enxergar, a gente não quer aplicar. Eu não sei se você tem essa sensação. Então, por exemplo, aliás, falando de perguntas, só para não esquecer, tem um livro muito simples e muito interessante que chama A More Beautiful Question, que acho que não tem no Brasil esse livro, que fala sobre esse
processo de perguntar, né? E tem nos Estados Unidos um instituto chamado The Right Question Institute, que a missão dos caras é ter na grade curricular uma matéria de aprenda a perguntar. Sensacional. Né? Porque os caras chegam depois, aí vou chegar lá, chegam nas empresas e também querem as respostas. Chega num congresso e ele não quer misturar os assuntos, porque, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e acabou, não se mistura. Né? E aí a pergunta vai assim, e a gente está vivendo agora um momento pandêmico, né? Onde eu vejo as empresas já tomando decisões sem considerar o que você acabou de falar, de como, por exemplo, o processo criativo funciona. Então, tem empresários e empresas maravilhados já com a questão do, como eles chamam aqui, o teletrabalho, né, que é o trabalho home office, que não existe no inglês, o home office também, né, uma coisa do português, o trabalho à distância, sem considerar com planilhas excelentes de custo, né, de quanto vai baixar, sem considerar a perda, por exemplo, de criatividade. Como é que eu vou gerar criatividade à distância quando eu tenho essa descoberta e estudado cientificamente que eu preciso de interação para gerar processos criativos, para resolver problemas? E acho que qualquer um de nós está passando por isso, né? Eu desligo o computador, estou sozinho em casa. Quer dizer, esse é um efeito da quarentena, que talvez nem se alargue, mas se eu for só para o trabalho à distância, esse é um processo. Aí eu vejo o Twitter anunciar que ele está adotando o modelo integral de trabalho à distância. Eu falo, qual vai ser o futuro do Twitter, por exemplo? Como se isso fosse uma solução genial, né? Como se isso fosse super moderno, super pode ser que eles achem trabalhos, trabalhem por projeto e se reúnam por projetos, pode ser, ainda não está claro. Mas o empresário médio que escuta isso e está vendo que... E é muito louco, porque você tem políticas de RH que nos últimos 30 anos descobriram as baias, né? Que é um ótimo nome, aliás. Né? Então, a gente passou os últimos 30, 20 anos, sei lá, agora juntando e acabando com a privacidade, e ninguém mais pode ter sala, que também acho que tem alguns poréns aí, e investindo em espaços, em ping-pong e tal. E em um mês a gente fala, não, agora a solução é o trabalho à distância. E a ciência? Né? E os estudos? Tomar uma decisão. E aí que eu vejo que o quanto a falta de fazer as perguntas para definir o problema, né, que o Gabriel levantou, é importante. Como é que a gente soluciona isso? Se a base na educação já não vem criando esse processo de confrontação, de questionamento, de provocação necessário? Tem um elemento de interatividade na criatividade que está sendo negligenciado, Daniel. Acho que você tem toda a razão, porque uma solução criativa, muitas vezes, vem do olhar do outro. O cara do seu lado, ele te vê fazendo alguma coisa ou ele te pergunta, por que você está fazendo dessa forma? E você já colocou tão no automático, que você fala, não, porque eu sempre fiz assim. Você já tentou fazer dessa outra maneira? Ele dá um reframe no problema. Você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso ainda. Eu me lembro de uma vez, a minha mãe saiu com os meus irmãos e o meu pai era muito agarrado nela e tal, não sei o quê, e eu fiquei em casa com ele. Aí ele falou assim, não, vamos para a cozinha, porque se a gente cozinhar e comer bastante, eu vou esquecer que eu estou sem sua mãe. E aí, ele me viu lá, eu não me lembro exatamente o que era, sabe? Não sei se era cortando a carne, ou temperando a carne, ou usando um tempero e tal. Ele falou, o que você está colocando aí? Eu falei, tal coisa. Ele falou, não, mas eu só uso isso para frango, você usa para carne? Eu falei, pai, mas isso pode ser usado para carne também. Cara, ele ficou fã daquela carne com aquilo, acho que era páprica, mas ele ficou fã daquele troço, que para ele era assim, estava estanque. Então, a sociabilidade é um elemento fomentador da criatividade, porque o seu colega ele te questiona. Ele olha para a mesma questão de uma maneira diferente, ele responde de outra forma, isso em qualquer área, Então, eu acho que esse excesso aí do home office, ele é bem anticriativo. Robson, virando até a página nesse sentido, falando sobre caminhos alternativos e encontrando outras formas de solucionar um problema ou de pensar sobre um problema, você tem um lado bastante curioso que nos apresentou
o seu conhecimento sobre tarô, né? Não, eu queria muito saber como isso surgiu e de que forma, justamente pensando na criatividade, como olhar por prismas diferentes, eu entendo que até conhecimentos diferentes nos ajudam a pensar sobre determinados problemas. Eu vejo quanto o fato de eu entender de teatro, às vezes o conhecimento artístico me ajuda numa solução de negócios, ou o contrário, por eu ter um pensamento por eu ter me formado em economia, de repente isso me ajuda quando eu estou pensando num conteúdo artístico, enfim. Essa gama de conhecimentos é o que vai formando a nossa forma de pensar. De que forma você se aproximou do tarô e como o que isso te trouxe na mudança do seu olhar sobre as coisas? Bom, a origem foi aleatória. A minha irmã mais velha era estudante do Clube do Livro, lá nos gloriosos anos 80, e um belo dia ela me aparece lá, né, foi entregue pelo correio, 4 volumes, que era Astrologia, I Ching, Quiromancia e Tarô. E aí eu achei todos muito chatos, mas eu adorei. E era o Tarô de Marselha, que tem uma simbologia muito particular, etc. Aí foi uma leitura lá dos meus 15 anos de idade, o tempo passou. Muito tempo depois, eu comecei a me interessar pela psicologia analítica do Carl Jung. E o Jung é um apaixonado pela simbologia do tarô. E aí eu comecei a resgatar isso. E aí eu percebi o seguinte, bom, os 22 arcanos maiores, né, que são aquelas figuras arquetípicas, ninguém sabe a origem daquilo. As cartas de jogar, elas têm uma origem num jogo chinês, que veio pelos árabes, os naipes também e tal, chegou na Europa, legal. E aí eles se juntaram e viraram o tarô que nós temos hoje, principalmente o tarô de Marselha. Ele se fixou no início do século XX, com uma edição muito bem cuidada, e aí houve uma fixação daqueles arquétipos, né? E aí eu fui estudando e eu percebi que você pode entender aquilo como aspectos da personalidade, é isso que deixava o Jung bastante intrigado. E se a gente for mais junguiano ainda, como manifestações do inconsciente coletivo, que é o que os arquétipos são. Por exemplo, eu gosto do louco. O louco é o arcano 0. É o único arcano maior que sobreviveu nos jogos nos baralhos de jogos, que é o Coringa. Então, o Coringa ele pode aparecer em qualquer posição, ele substitui qualquer carta, ele é o louco. E o louco tem a ver com o que eu falei agora há pouco do processo criativo. Uhum. Ele inicia a jornada. Ele negligencia os perigos. Ele se joga, em alguns tarôs mais modernos, ele está à beira do abismo. E aí tem o senso crítico, que é o cãozinho que vai arranhando o louco, e diz, mas não vai, não se joga no abismo, fica. E ele está com a sua trouxinha apenas nas costas e ele se atira. Poxa, então assim, como falar de criatividade sem falar de loucura? Eu não sou o único a falar disso. Uhum. Salvador Dalí era o gênio, nós não estamos falando da genialidade, nós estamos falando da criatividade. Então, assim, seja o louco no início do processo criativo. Um brainstorm, ele é feito sob o signo do louco. O arcano número 1 é o mago. O mago, ele tem um show para dar. Então, ele coloca todos os naipes na mesa dele e ele está se preparando para dar o show. Ele é jovem, ele está com frio na barriga. Aí é um pouco o que a Fernanda falou, do aspecto que tem que ser um pouco mais cartesiano do artista. E assim sucessivamente. Eu me reconheço como o Papa. O Papa ele é um contador de histórias. O Papa ele transmite o conhecimento. Então, ele é o professor, é o contador de histórias. Só que ele é meio assim, ele abençoa e amaldiçoa também. Então, para eu rogar uma praga para você, não custa muito. E por aí vai, e por aí vai. Uma pessoa que está meio deprê, ela não é deprimida, ela está depressiva num dia. Aí ela já está na alunação. A alunação é isso, né? Você não está bem, mas você não sabe por quê. Só que a lua nova sucede à lua cheia. Então, eu, por exemplo, quando estou prestes a ter uma ideia criativa, eu fico meio deprê. Tem alguma coisa ruminando. Como o Gabriel vai gostar dessa frase, porque ele sabe quem é o autor. Algo pensa em mim. Quem que é o autor dessa, Gabriel, mesmo? O Nietzsche? O Nietzsche. O Nietzsche está no tarô. Algo pensa em mim.
Então, enquanto o meu inconsciente está processando, enquanto o meu inconsciente está prestando atenção no que o Dani falou, apesar de não ter concordado com ele, eu me sinto mal. Porque aquele processo está ali, é como, sabe, bater uma feijoada, aquilo ali não assentou ainda. É o porre da caipirinha. Aí, de repente, aquilo emerge para o consciente. E aí o Jung tem uma frase, né? O inconsciente só conhece a linguagem dos símbolos. Então, quando algo chama atenção, esse tá do tagarela, para mim ele é simbólico. Fundo vermelho, branco, sabe? Lembra um pouco história em quadrinho e tal. Esse símbolo está falando com o meu inconsciente. Depois eu vou dizer que eu gostei do projeto, mas não sei porquê. Né? Então, assim, entender que o inconsciente ele trabalha o tempo todo, até quando você dorme, e que ele só fala com você através de símbolo, faz do tarô, principalmente o tarô de Marcella, que é o que eu mais gosto particularmente, uma ferramenta de comunicação fundamental. Então, uma ferramenta de comunicação ímpar. E acho que essa é a questão da criatividade, você está aberto ao novo, né? Exato. Quer dizer, você se disponibilizar isso, e que recurso da minha caixa de ferramentas eu consigo usar para um determinado bem comum, e aí não tem certo e errado, e essa é a maravilha do processo criativo. Criatividade é transversalidade. Essa frase, assim, livra as pessoas de 5 anos de terapia no mínimo. Criatividade é você juntar coisas que aparentemente não eram conciliáveis. Talvez até opostas. Isso é ser criativo. Criatividade é transversalidade. Legal. E o Dani falou agora, antes de a gente estar aberto ao novo, Robson, nós sendo um talk show, a gente acaba, obviamente, bebendo em algumas fontes de outros artistas também. E uma das principais referências para a gente foi o grande e saudoso Abu Janra. E no seu programa Provocações, ele fixava uma pergunta e a gente, bebendo nessa fonte, gostaria de fixar a nossa também. Então, para caminhar para o encerramento, Robson, eu queria te perguntar o que muda o mundo? O que muda o mundo é você entender que existe 2 conceitos de infinito. Existe o infinito quando você olha para o céu e existe o infinito quando você olha para dentro de si. E aí é a frase do Jung de novo. Tá? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. As pessoas ficam procurando a mudança fora de si. As pessoas ficam esperando o contato com o universo, como se o universo estivesse fora delas. E negligenciam esse universo gigantesco que está dentro delas mesmas. Então, é tocante essa frase, hein? Tipo, para fazer eu puxar a brasa para a sardinha de novo, os 2 infinitos que me encantam, o das estrelas e o de dentro de mim, é do Kant. Eu provoquei e consegui o meu objetivo, tá? Então assim, teve um pouco de resposta do Kant aí. Então eu queria saber, Robson, o que muda o mundo? Eu acho que é isso de novo, tá? Quer dizer, eu posso tentar mudar o meu mundo. Quando a gente mudar cada um o seu mundo, a gente vai estar mudando o mundo ao redor. Por exemplo, eu e você somos formados em economia, mas o Corecon já disse que vai caçar a nossa carteirinha, porque a gente se mudou lá dentro. Então, o que muda o mundo é mudar o mundo dentro de si. É esse mundo que eu consigo mudar. Esse mundo eu consigo mudar. Robson, muito obrigado mesmo pela sua presença, engrandeceu muito nosso programa, é uma honra ter a sua presença aqui com a gente, você é uma pessoa que a gente admira muito e obrigado. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. E esse foi o Tagarela, obrigado por estar aqui com a gente, acompanha o nosso programa lá no YouTube, se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!